Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Esta é a segunda aula da nossa jornada cognitiva. Estamos aqui hoje com a professora Maria Luísa Ienaco para conversar sobre o cérebro bayesiano. Que história é essa de cérebro bayesiano? Será que você tem um cérebro bayesiano e não sabia disso? O que é esse cérebro bayesiano, esse modelo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre se a gente vive numa matrix, se o nosso cérebro faz computações, simulações a respeito da realidade, se a gente não tem um contato direto com essa realidade, o que é, afinal de contas, esse cérebro bayesiano, como esse cérebro contribui para estudos na psicologia, na filosofia. Esse modelo explica as nossas crenças, quem sabe até mesmo a crença em Deus. Que história é essa, hein, Maria? E como começar a estudar esse modelo, essa teoria do cérebro bayesiano? Para quem tiver mais interesse, a Maria também vai passar algumas referências, algumas dicas no final da aula de hoje. Antes de a Maria se apresentar, eu queria agradecer a todos que estão chegando aos pouquinhos na nossa live, na nossa segunda aula. Sejam todos bem-vindos. Quem não se inscreveu, sinta-se em casa também. Quem se inscreveu bonitinho, na última aula, daqui a 3 dias, eu vou explicar como vocês vão emitir o certificado e várias outras coisas a respeito da jornada, mas fiquem tranquilos, vou mandar e-mail também com as explicações, que já estão chegando algumas perguntinhas para a gente sobre isso, mas tudo ficará devidamente explicado. Antes, então, deixa o joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe esta live com seus colegas, familiares que gostam desses temas filosóficos complexos, porque vai ser massa demais e vocês vão ver que tem tudo a ver com psicologia, porque eu sei que muitos de vocês são psicólogos, estudantes de psicologia, interessados em filosofia da mente, como eu estava também lá atrás, durante a graduação, um pouco depois da minha graduação, e não parei de ter interesse na verdade. Sempre que possível, eu dou uma olhadinha em vídeos aqui no YouTube, em livros a respeito do tema, que é massa demais a gente desenvolver mais o pensamento crítico sobre essas questões tão interessantes. Maria Luísa, queria que você se apresentasse ao pessoal, fala um pouquinho da sua formação, o que que você tem feito para eles te conhecerem, e obrigado demais por ter topado estar aqui hoje no canal, na Jornada Cognitiva, para a gente conversar sobre esse tema tão instigante. Seja bem-vinda. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite, né? Obrigada a todos que estão me assistindo. A minha formação é em psicologia, né? Eu sou psicóloga pela Universidade Federal de Juiz de Fora e depois eu fiz mestrado, em filosofia das ciências cognitivas aqui na USP e agora sigo, no doutorado também em filosofia das ciências cognitivas. Eu também sou especialista em neurociências pela Unifesp. E o meu tema de pesquisa, assim, se for colocar uma palavra-chave, seria percepção ou consciência, né? Eu sempre gostei muito de estudar isso. E aí, no mestrado, eu tentei fazer uma relação de um modelo dennetiano da consciência, né? O Multiple Drafts Model, com o processamento preditivo, que eu vou falar um pouquinho sobre hoje, que tem a ver com o cérebro bayesiano. E agora, no mestrado, mudei um pouco o foco, né? Estou seguindo para estudar a atenção no modelo da inferência ativa, mas acho que é isso. Tá no doutorado também na USP, né? Também aqui na USP. Bacana, pois é, o Samuel Bellini Leite, que estará entre nós em breve aqui também, acho que depois de amanhã, para falar sobre inteligência artificial, foi quem me introduziu, assim, muito brevemente nesse assunto aí desses modelos preditivos e tudo, e estou muito afim de aprender hoje com você, porque não tive tempo de me debruçar. Foi mal, Samuel, a rotina às vezes é muito corrida e não dá para a gente ler todos os artigos que os amigos indicam para gente, mas que legal. Vamos começar, Maria, falando sobre esse tema, se é possível que a gente viva numa realidade simulada, ou se a nossa consciência, se a nossa percepção seria de fato uma percepção direta do mundo, da realidade, ou se seria uma construção, modelos, que o nosso cérebro constrói dessa realidade para a gente poder se adaptar, se comportar. Fala um pouquinho sobre isso aí. A gente vive numa matrix cerebral ou não faz sentido essa história? É uma ótima pergunta, né, para a gente começar, e eu tenho duas respostas para ela. Né? Seguindo os autores que eu leio sobre o tema, a resposta é que sim, a gente vive numa Matrix. Né? Não sei se você e o pessoal sabem ou lembram,
de uma figura lá no Museu de Anatomia que ficou famosa na internet, que é a extensão do sistema nervoso pelo corpo, né? Que tem o cérebro né, o sistema nervoso central e a espinha de onde saem as terminações nervosas, né? Que são o sistema nervoso periférico. E, enfim, dá um Google aí se vocês não lembram disso. Imagina esse cérebro. Ele se encontra trancado, super protegido, né, através da barreira hematocefálica e através das várias camadas de proteção do crânio na cabeça. Tudo que chega para ele é apenas os impulsos elétricos e aquilo, né, que é necessário para manter ele funcionando, né, os fluidos. E ainda assim, esse cérebro, do ponto de vista científico, precisa comandar o resto do corpo e toda, né, a sua complexidade para a gente navegar pelo mundo, para a gente se manter vivo. Né? Ele precisa achar alimento, ele precisa achar amigo, casa, pagar conta, né? Ele precisa interpretar o som do trovão para lembrar a gente de sair de casa com guarda-chuva, interpretar o cheiro do pão de queijo para a gente correr na cozinha e comer, né? Então, nesse contexto, o cérebro não tem acesso direto ao mundo no qual ele navega, né? E por esse motivo, ele precisa adivinhar, né, o que que tem lá fora, baseando-se apenas nesses impulsos elétricos, né, que a gente, para a gente interagir, né, com o mundo e garantir a nossa sobrevivência. E Por assim, se meio a gente desses for órgãos sensoriais, né, que vão captando esses estímulos, essas informações. isso, Uhum. né? E aí, se a gente for pensar no início da nossa vida, né? Pô, o cérebro ali tá aprendendo, né? Ele não tem tanto parâmetro assim para adivinhar o que que existe e o que que não existe no mundo externo. Por isso que ele depende de outros cérebros, né, das pessoas ao redor, para justamente realizar essa navegação. Mas com o tempo ele aprende. Né? Ele aprende, ele otimiza as formas que ele navega no mundo. Né? E ele aprende não somente a adivinhar o que tem lá fora, mas ele acaba mapeando algumas coisas que são sempre ali mais ou menos do mesmo jeito. Né? Ou seja, ele aprende os padrões, né, que os nossos sensores captam ao longo do tempo, para com isso poupar energia, né? Tipo assim, não precisa ficar interpretando tudo a todo tempo. Né? E nisso, a gente pode dizer que o cérebro vai criando hipóteses sobre o que está acontecendo lá fora, né? E essas hipóteses vão ficando cada vez mais econômicas e cada vez mais precisas com o tempo. Então, sempre que houver uma novidade, né, ele não consegue acertar 100% nessas hipóteses, então sempre que houver uma novidade, o cérebro pode, né, se direcionar para essa novidade, interpretar que chegou de novo, ao invés de ter que interpretar tudo de novo o tempo todo. Então, ele foca apenas no que é útil, no que é de novo, né, na nova informação. Então, sim, a gente pode dizer que a gente vive numa Matrix do ponto de vista do cérebro dentro de um crânio. A sua realidade ele é escura, é úmida, mas ele ainda assim é capaz, né, de simular, de criar mundos inteiros e navegar nesses mundos, interagir nesses mundos. Essa forma nossa de compreender esse mundo externo, essa nossa consciência, ou a percepção que a gente vai construindo desses estados, que muitas vezes são estáveis e a gente navega por aí de uma maneira mais ou menos automática, com certa familiaridade, ainda que de vez em quando, como esses dias eu chegando aqui em casa, eu senti um cheiro de alguma coisa queimada, aí eu já fiquei desorientado de onde vem esse cheiro, né? Tem algum problema aqui na região, que é uma coisa atípica. Então a gente teria esse modo mais automático e essa construção que é feita, então, ela por si só seria uma simulação, seria como se fosse uma representação desse mundo, algo indireto, Maria? É isso que esses autores têm preconizado, então? Eu te vendo aqui agora, então, você aí diante de mim, é só uma representação do que seria Maria Luísa real na casa dela em São Paulo, não seria exatamente. Tudo bem, né, que eu estou te vendo aqui por É, meio agora de computador já é uma representação. fica Tá difícil bom. dar esse exemplo. Tá bom. O computador diante de mim não seria o computador real, uma interação tão direta assim. Seria uma simulação que o meu cérebro está fazendo de um objeto externo. É algo por aí, assim, que... Basicamente isso, né? A gente, como o Jacob Howe, que é um dos autores que, né, dessa linha fala, a gente está para sempre sob um véu sensorial, né? No sentido que o que está lá fora a gente
não vai saber diretamente, né? A gente tem uma limitação, uma limitação que é muitas vezes da nossa própria, né, o nosso próprio organismo, nosso fenótipo. A gente não consegue perceber ultravioleta, a gente não, né, não escuta lá os hertz para além da nossa frequência, né? E por aí vai. Então, a realidade é indireta, né? Dentro das nossas limitações. Mas aí, Mas. não, Uhum. pode. Eu ia puxar o Steven Pinker no seu como a mente funciona, se não me engano, fiquei em dúvida se é no Tábula Rasa, mas eu acho que é como a mente funciona, a obra em que ele coloca que, por mais que a nossa mente seja recheada dessas representações do mundo, não quer dizer que não haja uma correspondência com esse mundo real. Caso contrário, a gente bateria as botas facilmente. Existe algum tipo de correspondência para que a gente sobreviva, né, Maria? Não é como se essas ilusões fossem tão instáveis e desconectadas da realidade quanto os sonhos, por exemplo. Não é? Tem alguma conexão com o que está acontecendo de forma que a gente consiga se adaptar com o ambiente. Exato. E é por isso que a minha resposta a essa pergunta é dupla, né? Hum, Eu não concordo inteiramente com a ideia de que a gente está vivendo numa simulação, porque a gente não é o cérebro, a hum, gente é um corpo todo, né? E esse uhum, corpo todo interage diretamente com o mundo, né? Com o mundo dele, dentro dos seus sim. fenótipos, dentro das suas limitações. Então, o corpo todo não vive numa Matrix, o corpo todo vive no mundo dele. Ainda assim, que em termos neurocientíficos a gente possa dizer que a percepção é indireta por causa de N motivos, né, como é aceito na ciência hoje em dia, o organismo como um todo não percebe como ser. O organismo como um todo percebe como é para ele estar nesse mundo. Pronto. E, e mais, né? Não sei se vocês estão ligados do filme Matrix, né? Da onde vem essa pergunta. O Neo acorda num, num lugar assim, vários anos depois, que é controlado por máquinas e tal. E até onde a gente sabe, ninguém nunca acordou da realidade, ninguém nunca, né, rodou a chavinha e de repente começou a se perceber como um cérebro. Isso não acontece, né? Ainda que as pessoas tenham limitações físicas severas, né, como aquela doença do Stephen Hawking, como é que chama? Esqueci. Que deixa a pessoa. Esclerose lateral amiotrófica. Isso. Ela, verdade. Ainda assim, que você tenha, né, essas limitações motoras, essas limitações musculares, enfim, você não se percebe, ninguém se percebe como um cérebro no crânio, né? Então, por isso que eu acho que essa pergunta não estaria dentro do, né, não faz muito sentido para mim, assim. E o que a gente entende como cérebro é uma construção. Seria ainda assim uma construção ou estaria nesse esquema perceptual que a gente está tentando explicar. Não parece ser aquela cobra que vai se comendo assim? Tipo, a gente compreende o mundo por meio da nossa consciência e como essa consciência pode se explicar. Eu acho que tem uma jogada assim que torna as coisas tão complicadas, talvez até justificando algumas posições em filosofia da mente que consideram isso tudo um pseudoproblema, do tipo deixa isso de lado, vamos lidar com os corpos reais diante da gente e sejamos mais pragmatistas para lidar com os problemas básicos aí e não ficar viajando na maionese. Tem algumas atitudes, né? Algumas teses um pouquinho mais pragmatistas assim, né, Maria? Porque senão a gente pode cair num solipsismo, né? Não sei. E E isso ficar é nessa. uma crítica, né, ao cérebro bayesiano, que ele é solipsista. Mas aí Uhum. tem toda a parte da ação, né? Ele consegue explicar o organismo agindo. Então, para o organismo agir, ele precisa estar em sincronia com o mundo. Para ele estar em sincronia com o mundo, ele precisa agir, né? Então, o cérebro bayesiano tem essa explicação do ciclo ação-percepção de modo que foge um pouco do solipsismo. Assim, Hum. então é bacana. Legal. Vamos entrar então no cérebro bayesiano. Explica pra gente quem é Bayes ou Bayes, eu não sei se a pronúncia está correta, de onde vem essa ideia de um cérebro bayesiano?
Essa ideia vem lá da neurociência computacional. E ela é um arcabouço teórico, ou seja, tem várias ramificações dentro do cérebro bayesiano, né? A gente pode dizer que ele vai partir do pressuposto de que o cérebro não é uma esponja que recebe passivamente as informações sensoriais, mas que ele é um órgão estatístico que vai ativamente modelar o sensório, né? E aí ele consegue explicar vários aspectos da cognição e também do comportamento. Mas aí você pode me perguntar, putz, mas o nosso cérebro está sempre fazendo matemática, né? Como é que funciona isso? Eu mesmo sou horrível em matemática. Como assim? Né? E, bem, ah, como eu já falei, toda a percepção, né, de mundo que a gente tem chega através de impulsos elétricos. Então, o cérebro precisa adivinhar o que está lá fora. E daí ele gera hipóteses. Hipóteses sobre as causas que são ocultas a ele, né? Ou seja, sobre o que está lá fora causando alguma perturbação nos seus sensores. E essas causas, né, e essas hipóteses, perdão, elas vão ser comparadas com as evidências sensoriais. Ou seja, tudo aquilo que chegou no olho, no ouvido, na boca, né? Ele compara com esses efeitos. E ao longo do tempo, o cérebro bayesiano gera um modelo interno com as suas melhores hipóteses para situações diferentes, né? E se ele captar, né, alguma novidade importante vinda desses sensores, alguma coisa que difere da hipótese dele, ele vai atualizar esse modelo, de modo com que ele processe essa nova informação e, né, acople a nova informação com o seu modelo interno. E os autores que desenvolveram essa forma de interpretar o funcionamento do cérebro utilizam, dentre milhões de outras técnicas matemáticas, justamente a inferência bayesiana para formalizar a coisa, né? E a inferência bayesiana vem né, do Thomas Bayes, que foi um estatístico, né, importante aí. Procurem no Google quem foi Thomas Bayes. Mas, grosso modo, é o cálculo da probabilidade de um evento ocorrer, levando em consideração o conhecimento passado sobre as suas possíveis flutuações e também as observações que vão ser feitas no momento do próprio cálculo. Só que tem um porém, né? Ficar calculando todas as possibilidades, né, o tempo todo não dá, é computacionalmente impossível. Então, o cérebro bayesiano faz uma aproximação da inferência bayesiana. E para aplicar isso no cérebro, né, a gente precisa voltar lá na cibernética para entender modelos e sistemas, né? Acho que foi em 1970, o Conan e o Ashby publicaram um artigo que fala que todo bom regulador deve conter um modelo do sistema que ele tenta regular, de seu próprio comportamento nele, né? E quando a gente traz isso para a biologia, organismos como nós devem então possuir modelos do mundo e de nós mesmos no mundo para que a gente consiga se autorregular, ou seja, se manter vivo, né? Então, a ideia é que o cérebro bayesiano gerencia esse modelo do organismo no mundo, e esse modelo vai ser responsável por guiar quais hipóteses vão ser feitas com base nos dados que estão vindo dos sensores, né? E isso consegue, né, isso é possível, ah, graças a uma ideia de sempre estar otimizando e se regulando para se manter vivo. E na literatura Essas esse modelo hipóteses. ah, Ah, desculpa, pode concluir, depois eu te pergunto. eu só ia falar que os modelos nessa literatura são chamados de modelo gerativo ou generativo, dependendo da tradução, porque ele gera justamente as hipóteses que vão ser comparadas com as evidências no cérebro bayesiano. Era isso. Ah, essas hipóteses, elas são então formuladas previamente sobre o mundo, sobre o que está acontecendo ali, e elas são testadas então ou comparadas com os dados sensoriais que chegam posteriormente para ver se aquilo bate ou não bate. É algo por aí? Sim, Essas precisamente. hipóteses. Ah, legal. Essas hipóteses têm alguma equivalência com o conceito de crença? Eu sei que você vai voltar nesse tema depois com mais calma, mas teria alguma relação? Só porque eu já fiquei curioso para conectar esses pontinhos aí. Tô dando spoiler da minha pergunta no final, né, que a gente vai falar sobre crenças, mas sim, é,
Em tese é a mesma coisa, porque eu Tá, tá. escolhi falar hipótese para não confundir as coisas, porque a gente está falando em termos estatísticos, né? Não ainda em crença, né, do organismo como um todo, né? Daniel creria em alguma coisa, não. Calma. Ah, então vamos lá. Essas hipóteses que o cérebro está formulando, numa perspectiva subjetiva, privada, elas não necessariamente se traduzem em pensamentos conscientes, Não, em crenças. Ah, entendi. Então, boa parte dessas coisas está ocorrendo num nível subconsciente, algo subconsciente. assim. É, Entendi, porque entendi. pensa comigo, a cada um segundo da nossa consciência, quantas coisas aconteceram no cérebro, né? Uhum. Assim, é, é, números altíssimos. Então, quando a gente fala de hipótese, de predição, de crença, né? Essas coisas assim que pode dar a entender que a gente está falando de futuro, não é sobre o futuro. É sobre aquilo que foi observado ou não para o sistema, para né, o cérebro bayesiano. Então, não é disso que estamos prevendo. Não. A gente está vivendo nossa timeline ali, tranquilo. Mas o cérebro está lá fazendo hipótese e comparando as hipóteses com as evidências, né? Todo momento, assim seria. E teria algum tipo de efeito observável que a gente possa tomar como um exemplo assim concreto do que seriam essas inferências, mesmo num nível inconsciente ou subconsciente, para a gente, por um modelo, um exemplo, melhor dizendo, né, mais concreto, assim, a gente conseguir visualizar? Claro, claro. Bom, imagina seu quarto. Você já está no seu quarto, não vale. Mas imagina a sua casa, a sua sala, algum cômodo da sua casa. É, você sabe a configuração de tudo. Você tem memória de todas as configurações da sua sala, né? Não, vou falar do quarto, melhor. Você sabe, você tem um modelo do seu quarto. E esse modelo te poupa de você ficar escaneando tudo o tempo todo, toda vez que você entra no seu quarto. Você não entra no seu quarto e fala, pô, a mesa tá aqui, a cama tá aqui, o armário tá ali, o celular. Não existe isso. Você entra ali full automático, né? E faz o que você tem que fazer e pronto. Então a ideia é que esse é o modelo. Você tem um modelo do seu quarto na sua cabeça, né? E aí, por exemplo, quando você levanta, né, do seu quarto para, sei lá, fazer xixi, no escuro, você não tem evidência chegando, porque você não enxerga no escuro. Né? Vamos supor que seu quarto é super escuro, tá com blackout ali, não tem luz externa. Então você não tá recebendo evidência visual. Só que mesmo assim você consegue navegar no seu quarto, você consegue não bater nos móveis, você consegue desviar de alguma coisa, né? Enfim, você consegue navegar e consegue atingir o seu objetivo da melhor forma possível, que é chegar no banheiro. Agora, graças ao seu modelo. Agora pensa comigo. Ah, você levantou para fazer o seu xixi de madrugada, como sempre, mas aí tem um gato no chão e você tropeça no gato. E aí, quando você tropeça, você fala: o que que é isso? Daí você tem a surpresa de ter tropeçado no gato e aquela informação foi relevante para você. E ela vai ser processada como novidade. Eu falo: opa, não tinha esse gato aqui no meu modelo. Então você vai atualizar o seu modelo com agora botando o gato ali, porque na volta do banheiro você não vai tropeçar nele de novo. Então seria mais ou menos isso. Essa construção, então, ela, nesse exemplo, ela acaba emergindo como uma experiência consciente. Eu percebo que tem um gato ali, ainda mais se ele dá uma miada, alguma coisa. Mas é como se, antes disso emergir como uma experiência consciente, houvesse um processamento que a gente não percebe. E talvez outras regiões do cérebro estejam processando coisas que não são assim tão relevantes, porque não contrastam com os nossos modelos ordinários, comuns, e aquilo ali não ganha a nossa atenção. Daria para a gente pensar assim também? Eu vou até te dar um exemplo de experiência que eu tenho quase todo dia aqui, que é o seguinte: tem um pássaro aqui na vizinhança que
canta de um jeito muito parecido com a música Bittersweet Symphony. Eu acho que é isso mesmo. The Velvet. Acho que é isso o nome da banda ou algo mais ou menos em torno disso. Ele canta muito parecido a melodia. Tan, 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 tan. Mais ou menos. Parece assim, Como sabe? assim? Exato. Não, não é tão bonitinho assim no sentido da melodia, mas é próximo. Uhum. Nem sempre, Luísa, eu percebo que o pássaro tá cantando e falo, o pássaro cantando lá a música e tal. Me lembrei da música lá, The Bitter Sweet Symphony. E às vezes eu começo a cantar a música, eu começo a cantar a música e nem reparei que o pássaro estava cantando. Depois que eu me pego cantando, pássaro, ai, ó, tá cantando. Olha que interessante, então, um estímulo que está presente no ambiente, mas que não captura a minha atenção, a minha consciência de forma tão forte e ainda assim governa o meu comportamento. Influencia eu começar a cantar. E só depois que eu estou cantando que eu percebo, caramba, olha só, eu estou cantando por causa do pássaro que estava ali, aquele ruidinho de fundo, né? Isso ilustraria esse aspecto não consciente desse processamento, ou não é um bom exemplo assim para trazer isso para o pessoal Eu acho pensar? que sim, eu acho que é um exemplo legal. Inclusive, é, isso aí explica mais ou menos aquela ilusão do vestido, né? Em termos do processamento do cérebro bayesiano, que ele vai dizer que depende do estilo de vida da pessoa, né? Se a pessoa é mais noturna, se a pessoa é mais diurna, ela vai ver de um jeito, ela vai ver de outro. E isso, né? Se o Samuel vai brigar comigo agora porque ele discorda de mim. Uhum, Mas de qualquer forma. Sim, dá para entender, né, que existem os processamentos subconscientes que vão, de alguma forma, chegar à consciência. Não necessariamente naquele momento do processamento, mas uhum, se for relevante, em algum momento vai acontecer, né? Um outro exemplo também seria que você está lendo, sei lá, você está lendo um livro e aparece manga. E aí você tem um pé de manga no seu quintal. Você lendo o livro manga, mesmo que seja manga da camisa, você vai pensar em manga porque você tem a manga no seu quintal. Ou então você está com uma vontade de comer manga. Então, sim, né? Depende, o nosso arcabouço, né? O nosso histórico, as nossas preferências, as nossas uhum. emoções, os nossos humores, tudo isso vai interferir, vai moldar a forma como a gente percebe o mundo. Quando você fala de vestido, é aquele lance se o vestido é, como é que é, azul ou amarelo? Isso, azul e preto, amarelo e branco, dourado. Esse aqui, ó. Isso. Ah, isso aqui é velho, hein? Olha que lembrança. Então, aquela velha Não discussão. foi tão Pois, velho assim. 2019? Ah, não sei também. tem mais tempo, não? Já era Não da época sei. do WhatsApp, né? Eu devo estar com Acho que era. uma distorção aqui. Mas o tempo inteiro, então, esses estímulos que chegam pelos órgãos sensoriais estariam ativando certos, eu não sei quais são os termos técnicos, tá? Do campo do cérebro bayesiano, mas estariam ativando os mapas ou os engramas que foram formados lá atrás, como se fosse para, olha, parece que é isso que está rolando ali fora, galera, e vão ativando as coisinhas para a gente ir ajustando o comportamento conforme. E essas coisinhas ativadas, né, como os engramas, que eu acho que é um termo, esqueci de quem, do Hobb, eu esqueci o nome do cara. É um cara famoso aí das neurociências. Tem tempos que eu li esse cara aí, esse autor. Então, essas hipóteses seriam neurônios que se conectaram lá atrás, que formaram uma espécie de memória, que vão se acionando para governar nosso comportamento, ou talvez até acionamentos diferentes para levantar uma hipótese nova e aí chamar a nossa atenção para alguma divergência dos modelos. Seria um pouco isso, então, para trazer um pouquinho mais para o concreto. Então, aí que a gente começa a pisar assim em ovos, né? Porque não tá claro como.
qual neurônio ativa em quê. O que Hum. está mais ou menos claro é no modelo de codificação preditiva, que traz a ideia dos fluxos de informação. Né? Você tem ali no córtex as camadas, né, que são organizadas hierarquicamente, é, as camadas dos neurônios piramidais, né? E ali você tem dois fluxos de informação. É o fluxo ascendente, que envia as informações dos sensores para as camadas mais profundas, e o fluxo descendente, que envia as informações das camadas profundas para os sensores, né, que seriam as informações abstratas, né, que a gente poderia chamar de hipótese. E dentro do contexto da codificação preditiva, cada camada vai lidar tanto com a hipótese quanto com a evidência sensorial. E aí você faz uma mini atualização ali, manda para a camada superior, faz uma mini atualização ali, manda para a camada superior. Acontece lateralmente também. É essa a ideia, né, fisiológica que a gente tem por enquanto. Tem umas questões do sistema dopaminérgico, mas aí não, não sei dizer muito mais. Tem o trabalho do Carl Friston sobre isso. E aí você acabou explicando um pouquinho desse processamento preditivo para nós, ou teria algo mais que você gostaria de acrescentar, de ilustrar? Eu acho que o geral, né, a gente já conversou, que é a Uhum. questão das hipóteses, que é a questão da gente minimizar as chances, né, de fazer hipóteses muito erradas, né? A gente quer sempre estar fazendo hipóteses condizentes com o que está acontecendo, né? E a codificação preditiva hierárquica, que também pode ser chamada de processamento preditivo, tem essa ideia do fluxo de informações no cérebro, né? E aí, o que talvez seria legal acrescentar é que a percepção, né, consciente seria justamente o resultado dessas atualizações, mas também tem a parte da ação, né? Porque toda vez que você vai captar, né, alguma informação sensorial, você age para que isso aconteça, né? Você faz movimentos sacádicos com os olhos, você direciona seu ouvido, né, seu corpo, você toca nas coisas, né? Enfim. Então, isso é ação, né? E aí os modelos de inferência ativa vão formalizar justamente como que a gente faz a amostragem sensorial, né? E também como a gente faz a tomada de decisão, né? E tudo mais. E ele é bem utilizado já na comunidade científica para várias questões. Legal, já que você falou sobre tomada de decisão, explica um pouquinho para gente como o cérebro bayesiano lança luz sobre questões na psicologia, por que é importante a gente estudar na filosofia da mente também esse modelo. Ele traz contribuições, então avança no conhecimento sobre algumas questões, Luiz? Sim, bastante. Na... Primeiro falando da filosofia, né, eu acho que o cérebro bayesiano contribui para várias filosofias. Não somente a da mente, mas a da ciência, da neurociência, a filosofia da física, da biologia, da machine learning, inteligência artificial, né, porque ele se propõe a explicar não somente, né, a cognição como um todo, né, mas as nuances, os aspectos da cognição separadamente, a cognição como um todo, e também o organismo, né? Se você compra o pacote completo do cérebro bayesiano, que tem lá o princípio da energia livre, a inferência ativa e tal, você explica o que é vida, né? E isso é que é uma das questões mais importantes da filosofia da biologia, né? E, e também a inferência ativa está trazendo um novo foco para o pragmatismo aí também na filosofia. Então, tem muito trabalho para filósofo fazer. Tem muito não somente o cérebro bayesiano contribui para a filosofia, mas os filósofos têm muito a contribuir para o cérebro bayesiano, seja o trabalho exploratório, seja o trabalho crítico, seja um trabalho sintético ou um trabalho analítico, né? E a psicologia, né, ela também bebe bastante, né? Ela pode beber bastante do cérebro bayesiano. Não sei se você conhece, agora existe psiquiatria computacional. Não conheço, olha só.
psiquiatria neurocomputacional, perdão, que é justamente você utilizar modelos, né, neuronais, modelos neurocientíficos, para simular, para comparar, né, as simulações, o resultado das simulações com os diagnósticos psiquiátricos. E aí, né, você faz várias coisas com isso, né? Quem está trabalhando nessa área da psiquiatria neurocomputacional é o Ryan Smith, que está na Tufts, eu acho, University, e também o Carl Friston, que trabalha dentro desses modelos de inferência ativa. E assim, na psicologia, né, Rapidão, especificamente. só para Pode não falar. perder sobre a psiquiatria neurocomputacional, seria a ideia de informações serem inseridas no modelo, como se fosse no software, por exemplo, informações sobre o paciente, os sintomas, quando começaram, por quanto tempo, para de repente ter um output, se aquele diagnóstico é mais provável ou menos, se tem outras possibilidades, ou não seria por aí, não é isso que seria essa psiquiatria Não neurocomputacional. sei. Ah, Não sei tá. dizer, assim, o que eu sei é que dentro desse campo, né, os modelos de inferência ativa são utilizados para Tá, fazer tá. esse auxílio, né, nos diagnósticos psiquiátricos, né? Mas como isso acontece exatamente? Procure o Ryan Exatamente. Smith Tá para bom. entender. Tranquilo. Pode seguir Mas, então, eu tinha te de interrompido. qualquer forma, na psicologia também, eu posso inclusive passar para você esses textos depois, né? Tem vários estudos tratando questões como depressão, psicose, anorexia, esquizofrenia, várias formas interoceptivas de psicopatologia, tratando com inferência ativa, não tratando, mas tipo assim, explorando, né, o funcionamento desses transtornos a partir da inferência ativa, né? E também, por outro lado, né, a inferência ativa pode fornecer conceitos e formas de bem-estar mental, né? Ela pode ser pensada, por exemplo, à luz do construtivismo psicológico, né? Porque ela pode oferecer um diagnóstico assim de vários pontos de vista diferentes, né? De vários campos diferentes, né? E também tem terapia baseada na inferência ativa, né? Eu esqueci o nome. Ai, o nome do. Esqueci. Terapia de Projeto coerência. de Terapia coerência. de Ó. coerência. O nome da Uhum. terapia do Chamberlain, que acho que ele fez um paper no ano passado sobre isso. E, enfim, eu não sei se é bom, não sei se funciona, mas existe aí psicoterapia com base Será na que o inferência ativa. princípio é que o bem-estar é promovido se existe uma coerência interna desses modelos e, É, ó, e a ideia me alguma parece coisa? que é tornar consciente as prováveis causas ocultas do comportamento disfuncional do cliente, sei lá. Tá? É porque me fez lembrar de um modelo de sentido de vida com três componentes, um dos quais é a coerência, e diz respeito a você ter um conjunto de crenças que compõem a sua visão de mundo, e esse Uhum. conjunto de crenças pode ser mais coerente entre si, essas crenças, tem uma consistência interna, e isso acabaria gerando ou injetando mais sentido geral na nossa vida, ou poderia haver menos coerência interna e isso trazer algum tipo de mal-estar ou de confusão e até mesmo em casos mais graves de crises existenciais. E é interessante porque no meu estudo de doutorado sobre saúde mental e espiritualidade, uma das dimensões que a gente avaliou foi sentido de vida. E o grupo que tinha menos sentido de vida era o dos agnósticos. Os ateus tinham mais sentido de vida, os religiosos tinham mais sentido de vida e os espiritualistas tinham mais sentido de vida do que os agnósticos. A gente levantou a hipótese de que os agnósticos acabam tendo menos respostas às grandes questões existenciais, acabam se defrontando mais com a incerteza, com a dúvida, ou talvez até com conflitos sobre em que acreditar, porque muitos ateus acabam abraçando o naturalismo, as respostas científicas ou filosóficas, os religiosos e espiritualistas têm as religiões, essas doutrinas, e os agnósticos talvez estejam nessa região um pouco mais complicada para encontrar essa consistência interna
que produziria esse senso de sentido, ou talvez até um bem-estar, uma vez que tem estudos mostrando que sentido de vida se relaciona com bem-estar ou com saúde mental também. Eu não sei se é por aí, tá? Eu só estou fazendo aqui algumas especulações, ligando alguns possíveis pontinhos, mas eu fiquei curioso a respeito dessa terapia que está começando por aí. O Samuel, que vai estar aqui depois de amanhã para a gente conversar sobre inteligência artificial, e que no curso Filosofia da Mente, já já eu falo para vocês, tá, gente? O link está embaixo para quem quiser se inscrever. Aproveitem o período promocional, mas depois a gente chega lá com mais calma porque o Samuel vai falar sobre inconsciente também no curso, que tem a ver com outro tópico que a gente abordou aqui. Mas Samuel apresentou essa ideia para mim do cérebro bayesiano, ou desse processamento, essa inferência ativa, desse processamento preditivo, como um caminho possível para a gente entender alguns transtornos mentais, alguns problemas clínicos, né? Que foi o que se trouxe também, né, Maria? Então, quem sabe a partir disso aí a gente consiga avançar mais no conhecimento mesmo do comportamento humano de forma mais geral e até especificamente pensando em saúde mental. Muito legal. Sim, sim. Inclusive, eu já tive essa conversa com ele também. Ah, legal. E assim, eu tenho isso como meu plano de fim de carreira. É trabalhar com a clínica sob o referência ativa. Quem Que sabe? Ou legal, não, né? Vai que surge a oportunidade e a gente já começa a trabalhar nisso. né? São tantos descaminhos por aí. Eu tenho como plano para fim de carreira justamente o problema da consciência. Boa É isso que sorte. é isso que eu imagino para minha aposentadoria. Para mim é o problema mais, ou um dos problemas mais cabeludos que a gente já tocou por aí. Bom, vamos então andar mais um pouquinho. Você tinha falado previamente que não é exatamente não há uma equivalência exatamente entre as hipóteses que o cérebro bayesiano levanta para poder traçar, mapear esse mundo e as crenças que as pessoas apresentam num nível mais consciente. Olha, eu acredito que a minha esposa está digitando alguma coisa ali no computador. Eu acredito que esteja chovendo agora em São Paulo e assim por diante. Então explica pra gente como esse cérebro bayesiano ou essa inferência ativa, esse modelo contribui para a gente compreender a formação de crenças e quem sabe até mesmo a crença em Deus. Daria para a gente chegar ali? Então, só para deixar um pouco mais claro, assim, as hipóteses ou crenças a nível subconsciente, elas interferem sim no que a gente está, né, tendo consciência, né? Um exemplo que eu gosto de dar para entender as diferentes escalas é o gerenciador de tarefas do Windows. Se você aperta Ctrl Alt Del, vai aparecer lá o gerenciador de tarefas. E você vai ver que tem vários processos acontecendo, né? E aí você vê que um começa a comer mais memória, o outro desce, e aí o outro vai, pega mais HD, e fica nessa dinâmica, assim. Aí eu gosto de entender, né? Eu não sei se isso faz sentido, mas eu gosto de entender essas escalas assim, né? As hipóteses bayesianas ali, lá no subconsciente, elas são esses processos aqui, e a consciência é o que a gente está vendo na tela agora. Ah, Espero que esteja respondendo o software, né? Não abra o gerenciador porque parou de responder, espero que esteja respondendo. Mas é mais ou menos isso. Então, partindo da ideia de crença subjetiva, né, de crença consciente, a gente pode entender a crença bayesiana, né, a nível. Vamos começar com o exemplo. Quando você está no escuro e você olha para a tua cadeira e tem um murundu preto naquela cadeira, você sabe que você colocou o casaco ali, mas aquele 1% acha que é um monstro. Né? Sei lá, vamos dizer que você assistiu um filme de terror antes de dormir. Aí você fica assim, cara, isso é um monstro. E assim, se você exclui essa ideia e pensa, não, óbvio que não, meu casaco eu deixei ali e você volta a dormir tranquilo. Agora, se você dá corda pra essa ideia, você vai ficar ali morrendo de medo na cama, achando que é
o monstro, né? Então, a, toda vez que a gente monta uma hipótese sobre as coisas lá fora, a gente usa dois ingredientes, pelo menos. O conhecimento que a gente já tem e expectativas, né? Se eu sei que tem um casaco ali porque eu coloquei ele ali, tudo que vem depois vai ser baseado no fato de que eu sei que é um casaco porque eu coloquei ele ali. No entanto, se você tem altas expectativas, né? Pô, acabei de ver um filme de terror, vou dormir assim meio tenso, né? Essa expectativa pode ser mais influente do que o seu conhecimento prévio na hora de montar uma hipótese, gerando um pensamento irracional sobre o que está ali na cadeira, né? E esse tipo de coisa vai moldar o nosso comportamento, né? Ele vai moldar as informações que a gente recebe, né? Como a gente já estava conversando aqui, vai moldar as hipóteses que são realizadas no cérebro também, aquilo que a gente passa a acreditar, né? Então, as nossas expectativas vão fazer essa modulação, né? Justamente para ajudar a nossa sobrevivência, né? E a gente pode trazer esse raciocínio para a religião, se quiser, né? Por exemplo, tem duas formas que bem conhecidas, pelo menos para mim, que a gente aprende a buscar o contexto religioso e se sente bem com isso. A primeira delas é com os pais, né? Os pais ensinam para gente o que que é a religião, a gente começa a frequentar ali, ou então quando você está ali em fases, né, transformativas da sua vida. Então, não parece ser algo inato, né? Não parece que vem assim do nada. Você aprende, alguém te ensina sobre aquilo ali. E aí, uma vez que você passa a frequentar aquela religião, você vai aprendendo a religião, você aprende os rituais dessa religião, os costumes, né? O que é certo e o que é errado. Você aprende a viver a partir dessa religião. E se a gente se sente bem no contexto religioso, a gente aprende que ela é boa, que ela é segura e que é o nosso ambiente. É o nosso ambiente que a gente se sente bem para sobreviver, para, né, prosperar. E aí, ao longo do tempo, isso vai se enraizando, né, de modo que tudo que nos leva a estados indesejados nesse contexto religioso vai ser utilizado para atualizar os nossos modelos. E essas atualizações vão fazer com que os modelos fiquem cada vez mais orientados ao contexto religioso, né? De modo que você passe a viver, falar e a sentir a partir do contexto religioso. É uma ideia de feedback. Quanto mais você vive nesse contexto, mais você crê que ele é a realidade e mais você, né, por meio das suas ações e por meio das pessoas ao seu redor, vai crer que aquilo é a realidade, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Poderia haver algum tipo de interferência mais negativa nesses modelos, ou seja, para a gente pensar em casos de desconversão ou de pessoas que têm a sua fé meio abalada ou enfraquecida, seria o quê? Seria evidências que eu estou testemunhando que confrontam aquele meu modelo que eu fui construindo ao longo da vida? Seria algo em torno disso? Seria, isso vai de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, gente que cresce em família cristã, né? Vai ali, é batizado logo quando bebê, frequenta a igreja desde pequenininho, faz catequese, crisma e tudo mais. Eu. E assim, em algum momento, você consumindo outras informações, aprendendo de outras fontes, né? Você tem aquela realidade meio, meio, né, abalada, assim. Você fica assim, tá, mas será que é isso mesmo? E aí, quando essa pergunta surge, tem dois caminhos a partir dela. Você volta e fala, não, é sim. Ou você vai em busca do que faz sentido para você, né? Então, o cristianismo pode não fazer sentido para você, mas uma outra religião talvez faça, né? Tipo, eu acho que tá rolando, né, uma migração dos cristãos para a religião evangélica, justamente porque talvez eles veem mais sentido, né, em estar
em ambientes evangélicos do que em ambientes católicos, né? Não sei, eu não, eu não estudo religião, mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, você vai naquilo que faz sentido para você, né? Se você não está satisfeito com aquela realidade, você vai buscar alterar aquela realidade. E se você está satisfeito, show. Eu li uma teoria bem interessante durante o meu doutorado, que é a teoria da marcação falsa, e que propõe o seguinte: a gente duvida das ideias que contrastam com os nossos modelos prévios, com as crenças que a gente tinha abraçado previamente, que descrevem o mundo. Então, qualquer coisa que eu processe que confronta, que contraste com aquilo, com aquele meu sistema de crenças, opa, não, isso aqui é errado, afinal de contas eu aprendi lá atrás que tananã, tananã. De forma que pessoas que têm problemas no córtex pré-frontal, que é a região mais importante para essa experiência da dúvida, de acordo com esses autores da teoria da marcação falsa, eles têm menos capacidade de duvidar e se tornam pessoas mais ingênuas. Ou então, quando a gente pensa nas crianças que têm ainda um córtex pré-frontal pouco desenvolvido, tem um repertório de vida ainda muito pobre para poder confrontar aquilo que está chegando para elas. Mas até mesmo os idosos, por mais que tenham vivido dezenas de anos, quando tem essa região, digamos assim, perdendo sua integridade, eles acabam perdendo um pouco desse senso crítico. E aí eles trazem estudos mostrando, por exemplo, que idosos acabam caindo mais em alguns tipos de golpe e tal, para demonstrar como esse modelo baseado no córtex pré-frontal é, procede. Até mesmo lesões no pré-frontal aumentariam a credulidade e até o fundamentalismo religioso de alguns pacientes, em comparação com pacientes que tiveram lesionadas outras regiões encefálicas. Então é muito interessante, só que eles não explicam quando aquela ideia que a princípio desperta dúvida acaba se encaixando e você resolve aquela dissonância. O modelo deles, até onde eu acompanhei, não sei se eles atualizaram, ele não ia adiante, sabe, Maria? Ele explica a dúvida, que seria esse Uhum. contraste com esse modelo, esse sistema de crenças prévio que a gente tem, mas eles não deram esse passo adiante de quando, apesar dessa dissonância inicial, a gente consegue assimilar aquilo nesse sistema de crença e deixar outra crença para trás, parar de acreditar em alguma coisa. Inclusive, eu estou para pesquisar isso nos próximos dias, porque me encomendaram um artigo a respeito do tema das crenças, sobre o desenvolvimento, a aquisição, enfim, e como a gente Ah, abre mão legal. de algumas ideias pela frente. Eu vou ter que me atualizar a respeito desse tema aí. Qualquer coisa eu te falo, se eu encontrar alguma coisa sobre o cérebro bayesiano. É, duas coisas. Essa era a minha ideia inicial do TCC, né? Ah, é? Trabalhar a que momento, TCC da Faculdade de Psicologia, a Aham. que momento acontece, roda a chavinha e que a pessoa para de ter aquele pensamento ou aquele comportamento disfuncional, né? Qual momento exato acontece a reestruturação cognitiva? Não fiz sobre Uhum. isso, mas essa era a minha ideia inicial, né? Já era bem Que legal. filosófica, assim. É, Tem alguns estudos sugerindo que talvez não seja para todo tipo de caso, mas que experiências de vida, o contato direto com as novas contingências, para usar o vocabulário analítico comportamental ou behaviorista, tem um poder mais forte na mudança de crenças do que estratégias ou técnicas mais cognitivas, de a gente com só certeza. ponderar as evidências e tal, ou seja, a gente precisa viver aquela realidade ali para mais efetivamente mudar esses nossos modelos. E faz sentido, né? Porque a gente ali diante das evidências, por meios sensoriais, a gente presenciando aquela realidade que confronta aquilo em que eu acreditava, deve ser muito mais poderoso mesmo do que simplesmente eu pensar a respeito disso e ver algumas inconsistências, alguns problemas, né? Faz todo sentido. E é legal essa discussão, né? Pensar na aplicação dessas coisas. Mas será que se a gente dá uma maciada cognitiva antes, não aumenta o poder de mudança depois que a pessoa se expõe às novas Eu acho que é só colocar a contingências? sementinha ali que o resto o comportamento faz.
Acho que é mais ou Só menos botar assim. as Mas sementinhas. sobre crença e cérebro bayesiano, tem um artigo. Ah, eu esqueci o nome, mas o José Carlos, não sei se você conhece da FMG, ele escreveu esse artigo com o Não Daniel sei De quem é. Luca e o Felipe de Carvalho. É sobre crenças nas ciências cognitivas. Ele fala um pouquinho de processamento preditivo. Que legal! Se você encontrar, depois me envie, que talvez seja útil para esse trabalho que eu estou para fazer aí na semana que vem. Que legal, estou Envio curioso. sim. Muito bom. Bom, aí eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria reforçar com todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, quem está vendo a aula gravadinha por aí, que no dia 16 de novembro, daqui menos de 2 semanas, vai começar o novo curso da nossa formação em Ciência e Filosofia do Instituto Ponto Azul, nosso queridíssimo IPA-CEF, que é o curso Filosofia da Mente. A gente vai ter 5 aulas por lá. A primeira com o professor Gustavo Léo Toledo, que esteve aqui ontem para a gente conversar sobre o que é a consciência. Já teve um problema cabeludíssimo aí no primeiro dia da jornada. Ele vai falar justamente, Maria, sobre aquele tema que a gente passeou brevemente: se o cérebro é o criador da realidade, quais são as principais teorias em filosofia da mente para a gente entender essa relação nada simples entre mente e cérebro ou entre consciência e cérebro. Será que Ele ainda deve existe ter odiado espaço? o que eu falei. Será? Será que ele não curtiu? Mas ele falou ontem que existem muitas propostas, perspectivas e que aqui no curso, inclusive, a gente está com pessoas de diferentes ramos da filosofia da mente. Então, acho que vai ser um curso muito rico pela diversidade de ideias que a gente vai ver para encarar esses problemas que são muito complexos mesmo. Depois a gente vai ter uma aula do professor Samuel Bellini Leite sobre o inconsciente cognitivo. O pessoal estava aí, parece, estranhando a gente falando de processos inconscientes, subconscientes. Não é sobre o inconsciente psicodinâmico de Freud ou da psicanálise, tá, gente? A ideia de inconsciente hoje é endossada por boa parte dos neurocientistas e também por cientistas cognitivos, por filósofos da mente, mas não é exatamente aquele sistema de repressões, de lembranças traumáticas, de libido. Não tem muito a ver com aquilo ali, não, com recalque, com xistes e atos falhos. É um sistema bem diferente e fica a dica para quem quiser uma leitura bem agradável e tranquila sobre isso. Leonard Mlodinow escreveu o livro Subliminar. O novo inconsciente e como ele afeta a nossa vida, alguma coisa assim, o subtítulo. Se eu não deixei aí embaixo, eu vou deixar depois, mas talvez já esteja listadinho aí. A gente vai ter uma aula com a Grace Kelly e Hermínia sobre a ciência e filosofia dos sonhos. Também não é pelo olhar da psicanálise, eita nós. E o livre-arbítrio à luz das neurociências com o Gabriel Mograbi. Será que as neurociências refutaram a ideia de livre-arbítrio, de escolhas livres? Toda escolha que a gente faz seria determinada por circunstâncias imediatas, pela nossa genética até, pelos condicionamentos ao longo da nossa história de vida. E por fim, o Giovanni Rolla vai falar sobre realidade virtual. Até que ponto é uma ferramenta que vai revolucionar a humanidade, a civilização, até que ponto a galera só vai adoecer mesmo. Então, vai ser um pouquinho essa perspectiva e como a filosofia da mente pode contribuir para esses tipos de discussão. O link está aí embaixo, aqui estão as carinhas e os currículos dos nossos professores do curso Filosofia da Mente, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Aqui tem alguns detalhes. As aulas ocorrerão aos sábados à tarde, de 15 às 17 horas. Para quem não pode, Daniel, eu trabalho, eu viajo, não se preocupe, porque tudo que acontece no IPA fica gravadinho, ó. Cada pastinha dessas aqui é um curso na nossa plataforma. Então, para quem quer ver, por exemplo, uma aula sobre pseudociências, você clica na pastinha aqui de pseudociências e vamos ver o que que a Bibi Bailas falou. A Bibi Bailas falou muito sobre constelação familiar. Aí você vai ver sobre constelação familiar, sobre terapias alternativas no SUS, enfim, teve vários
temas importantes aqui que ela discutiu aqui, ó, já falando sobre constelação, eita nós. Então é muito simples a nossa plataforma, tudo o que acontece fica gravadinho por aqui, e não vai ser diferente aqui no nosso curso Filosofia da Mente, que está como garoto propaganda, o professor doutor Samuel Bellini Leite, que estará entre nós daqui a 2 dias. Então tem mais detalhes aí para vocês darem uma olhadinha depois, mas eu queria só frisar que até dia 15 não deixa para depois. Muita gente esquece e vai lá no nosso WhatsApp pedir exceção para a gente reabrir com o valor promocional. Não deixa para depois, gente. Aproveitem. Até dia 15 do 11, a gente está com desconto para vocês se tornarem membros do IPACEF, nossa formação em Ciência e Filosofia, para fazer o curso Filosofia da Mente e todos os outros cursos que eu já mostrei aqui para vocês. Temos clubes do livro também, inclusive. Deve ter um novo clube do livro em dezembro. A gente está para fechar ainda. Vou informá-los em breve. E os cursos que ocorrerão nos próximos 12 meses, porque o IPACEF é uma assinatura. Você paga uma vez e acessa todos os nossos conteúdos por 12 meses, beleza? E o valor é 347 com esse descontinho camarada aí. Não é por mês, 347. Entendam bem, o pessoal sempre se confunde. É 347 a anuidade. Você pode dividir em até 12 vezes de R$ 34,84 reais. Daniel, eu gostei só desse assunto aí de filosofia da mente. Não tem problema, você pode fazer a aquisição do curso por R$ 247 reais. Mas veja que R$ 100 a mais você acessa vários clubes do livro, vários cursos, tem filosofia da ciência também, inclusive o cérebro místico, psicologia das seitas, psicologia da religião, história da Bíblia, por esse valor aqui de R$ 347 reais. Então, bora com a gente, vai estar massa demais esse nosso novo curso e não deixa para depois, porque senão você pode se esquecer. O Gustavo mandou um alô aqui mais cedo e eu tinha esquecido de te falar, Maria. Ele disse o seguinte: a USP me roubou essa orientanda aí e fez certo em roubar. Gustavo, É, Gustavo, que legal. Vocês trabalharam juntos, né? E você escapuliu para a USP depois. Que legal. A Nath está por lá também, minha esposa, fazendo o mestrado dela em psicologia social, tá curtindo. Mas vamos lá, Maria, para a gente finalizar então, eu queria te perguntar, na verdade, te pedir alguma orientação, alguma indicação para o pessoal que quer estudar mais sobre o cérebro bayesiano, sobre essa perspectiva teórica, onde encontrar? Tem algum livro legal em português? Ou é mais procurar por artigos? Conta para nós. então, geralmente eu respondo essa pergunta assim, qual que é a sua formação? Né? Porque tem vários pontos de partida diferentes, né? Por exemplo, pensando mais na galera de humanas, né, da psicologia, da filosofia, no ano passado, eu, Thales e o Paulo Sayeg, a gente publicou um artigo introdutório sobre o processamento preditivo para filósofos, em português, está disponível na internet, aí só vocês jogarem meu nome, mais processamento preditivo. Processamento preditivo é uma outra forma de entender, aliás, é um outro nome para o cérebro bayesiano, né? Então, tudo isso que eu falei aqui vai estar lá bonitinho nesse artigo. Ele é um pouco denso, né? Tem acho que quase umas 25 páginas, alguma coisa assim, mas tem bastante coisa lá. E assim, se vocês Me não manda têm problema. depois que a gente tem uma pastinha de materiais complementares lá na Uhum. plataforma. Se não tiver problema, né, você me enviar o PDF, que eu sei que algumas revistas Não, é livre é livre. acesso. Ah, que bom. Então me manda que eu vou colocar na pasta de materiais complementares, juntamente com outras indicações de livros que a gente tem recebido na jornada, tá, pessoal? Então a Maria vai me mandar e amanhã já deve estar por lá. Tá bom. Mas assim, se o pessoal não tem problema com inglês, assim, joga no Google. Vocês vão achar muitas coisas, né? Coloca introdução referenciativa, introdução ao processamento preditivo. Vai ter podcast, vídeo, artigo, né? Para todos os gostos, assim. E também tem o Active Inference Institute, que eu faço parte, é um instituto online e voluntário, assim, que tem pessoas do mundo todo. E lá tem vários projetos diferentes de inferenciativa, né? O foco deles está sendo mais agora a robótica e a inteligência artificial, mas tem alguns projetos também de filosofia, de teoria, ontologia da inferenciativa, né? Então, é bem legal, assim. Eu sou membro desde 2021 e aprendi muito lá. Então, quem quiser, joga no.
no Google aí, Active Inference Institute, e no canal deles do YouTube, né, tem uma coisa legal que eles fazem uma live, né, o host também é o Daniel. Eles fazem uma live, assim, destrinchando os artigos que são super punks, né, que tem muita matemática, muita coisa, eles colocam background, colocam, ensinam a você entender as equações e tal, assim, é bem legal. Agora, se você é aquela pessoa que gosta de livro, eu vou indicar alguns aqui para vocês. O Flock agora quis participar da live. Ô, Flock! Vou indicar alguns livros para vocês, né? Primeiro, a Bíblia da Comunidade, é o Active Inference, é o livro do Thomas Parr, do Giovanni Pessulo e do Carl Friston. Esse livro não é para leigos, ele é literalmente um passo a passo de como você entende a teoria e a modelagem da inferência ativa. O livro para leigos que eu gosto muito é esse aqui, ó, o Being You, do Anil Seth. Esse livro vai montar uma nova ciência da consciência a partir do processamento preditivo, vai falar de tudo isso que eu falei aqui, vai trazer uma pegada de self, de emoções, né? Como que a percepção interoceptiva age, né, para montar quem somos, né, o self. Então, assim, é bem legal. Legal. Tem os trabalhos do Andy Clark, né, o Surf Uncertainty, de 2016, e o The Experience Machine, que eu acho que foi do ano passado. O Andy Clark é um filósofo, tá? Então, mas ele faz assim, ele é um filósofo science-based, ele coloca muita empiria, muito experimento nos livros dele. Não é muito para leigos também, mas assim, tem tudo, principalmente no Surf Uncertainty. Agora, se você é uma pessoa que quer coletânea de artigos, tem este livro aqui, que fala sobre a filosofia e a ciência do processamento preditivo. E ele foi editado por Dina Mendonça, Manuel Corado e o meu orientador português, Stephen Gouveia. E E ele tem escrever em vários. inglês. Escrever em inglês. O Stephen tem mais livros. Eu acho que ele tem um livro em português sobre processamento preditivo. Não sei, tem que conferir com ele. Uhum. E aqui tem uma seção focada na saúde mental, né? Artigos que falam Ah, de que processamento legal. preditivo e inferência ativa para a saúde mental. Então, Nossa, acho que esse é aí me isso. interessou mais então, ó, trazendo mais para o campo da saúde mental. E me passa depois o título dele, que eu não fui escrevendo por enquanto aqui. Se você puder mandar uma listinha assim dessas referências, eu agradeço, que eu coloco lá para os meninos também. Ah, Para os claro. meninos é ótimo, né, gente? Para o pessoal que se Eu vou inscreveu na mandar também as jornada. referências dos estudos empíricos que eu Legal. falei que eu fiquei de mandar, eu vou mandar para você. Muito bom. Maria, só para mostrar aqui para o pessoal, antes de a gente finalizar, que a gente acabou de fazer, então, a segunda aula barra live relacionada aqui à jornada cognitiva. A gente tem, então, o encontro com o professor Samuel depois de amanhã. Então, amanhã é dia de descanso, terça-feira. Na verdade, é porque eu tenho um clube do livro, então não daria para fazer lá. Mas quarta-feira a gente volta para a aula de inteligência artificial, onde o professor Samuel vai discutir justamente sobre se essa ferramenta veio para somar, para nos ajudar na clínica, por exemplo, ou em outros ambientes da saúde, ou se de repente é uma ameaça. Será que daqui a pouco as pessoas vão se consultar com uma inteligência artificial e os psicólogos serão dispensáveis? Eita, nós! Vai ser um dos tópicos abordados pelo Samuel amanhã, aliás, depois de amanhã, e no dia 7, quinta-feira, para finalizar, o professor Pedro Sampaio vai discutir se a mente é uma ilusão. Que história é essa? A mente é uma ilusão? Esse pessoal está desconstruindo tudo, Maria. O pessoal, a gente vai ficar sem base nenhuma. Tudo é uma ilusão. O pessoal outro dia me xingou. Daniel, nossa, mas essas suas lives dão um boom na nossa cabeça, né? Agora você vai falar que a mente não existe? Não sou eu, gente. É o Pedro Sampaio, behaviorista radical, que vai trazer uma visão crítica sobre o conceito de mente. Estou bem curioso. Aqui são os nossos professores, para quem não tinha visto ainda. Esse aqui é o Pedro, esse aqui é o Samuel. Já viram a Maria e o Gustavo. E a gente se vê então depois de amanhã por aqui. Espero que tenham curtido e aprendido muito com a Maria hoje. Obrigado, Maria, foi muito bacana.
saio daqui com mais conhecimento a respeito do assunto e mais curiosidade. Vou buscar saber depois e a gente vai trocando umas figurinhas por aí. Obrigado, viu? Beleza. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Deixa o joinha, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esta live com os colegas da filosofia, da psicologia e manda também lá no grupo da família para o pessoal ver o que que você está assistindo por aí. Valeu, gente. Um abraço, então. Espero que vocês se inscrevam lá no curso Filosofia da Mente. O link está aí embaixo. Vamos que vamos. Um abraço e até a próxima aula, então. Tchau, tchau.